É, isso eu estava ouvindo um devocional maravilhoso, né? E hoje, no nosso bate-papo terapia, eu gostaria de passar essa mensagem desse devocional. Eu achei muito interessante, né? Para tocar os nossos corações, para nós entendermos, né? A necessidade da oração, a necessidade de buscarmos Deus, a necessidade de fortalecermos a nossa fé, né? Então, eu vou passar esse trechinho para vocês, né? Os grandes heróis da fé venceram porque oraram. Jesus, mesmo sendo Deus encarnado, dedicava um tempo precioso à oração. A Igreja de Cristo é chamada a uma vida constante de oração. Desde os seus dias, a Igreja se dedicava intensamente à oração. Então nós podemos ver que até Jesus, né, que era puro, que não tinha pecado, foi um espírito que veio com muita dificuldade para ele vir à Terra, foi uma dificuldade, né, até para ele nascer, né? Foi uma dificuldade porque foi justamente quando ele estava para nascer que teve que era tempo, né, de fazer esqueci agora que fala que as pessoas têm que mostrar que está viva, né? Que tá aqui na Terra, que mora em tal lugar. Esqueci, gente, o nome, desculpa. É censo, né, que fala? Não sei, uma coisa assim. Então, as pessoas têm que provar, né, que tá na Terra para saber quantas pessoas existem na Terra, quantas pessoas existem em cada região. Então, foi nessa época que eles tiveram que fazer essa viagem, né? E justamente por ser uma época de muita gente viajando, muita gente que tinha que fazer, tá ali naquele lugar para deixar, para provar, né, que está viva, que mora em tal região, que está viva. Então, foi bem nessa hora, né, nesse dia que Jesus nasceu. Então, para Jesus vir ao mundo foi muito difícil, né? Foi tão difícil para Maria falar para José, né? Que estava esperando um filho, como que ela ia falar para José que ela estava esperando um filho do Espírito Santo? Olha que situação, gente. Uma pessoa, né, tão pura, né? Uma pessoa que estava lá no convento, né? Ela estava no convento, estudando no convento, aprendendo lá. Lá ela aprendia de tudo, né? Lá. E ela foi escolhida, né? Para casar. José escolheu ela, né? Para ser esposa dele. Só que ele respeitou ela por ser jovem, ele ser mais velho, né? Então ele respeitou ela. Ele não fez nada com ela. Mas ela engravidou, né? Do Espírito Santo, por ser virgem, né? Ela foi escolhida, ela nasceu com essa missão, né? Então, já pensou como foi difícil a vinda de Jesus para ele, né? Então, aquela dificuldade da Maria, né? Precisou do anjo vir falar com José, né? Que ela estava grávida, mas era do Espírito Santo. Que ele não podia mandar a mulher embora, que ela não devia, ela era inocente. Porque ele, sabendo dessa situação, ele achou que a mulher, né, poderia ter feito coisas, né, com outras pessoas, né? Então, para ele foi muito difícil aceitar que Maria estava grávida do Espírito Santo, né? A cabeça dele virou, né? Ele não entendia, ele não conseguia entender. Coitado, né? Olha o que Jesus passou, né, na barriga da mãe, né? Aquela opressão do pai, né? Sim, não foi pai, mas foi pai, porque ele era marido dela, então quem ia criar ele era José, né? Então, olha o que ele já passou, né? Desde antes de nascer, ele já passou por todo esse tormento, né? Porque foi um tormento muito grande para José, né? Saber da gravidez de Maria. Mas ele suportou. Ele suportou e confiou.
Ele confiou em Deus. Ele falou, não, eu vou confiar. Se é de Deus, se é do Espírito Santo, então, tudo bem. Não foi fácil, mas ele aceitou. Ele não contestou, não, ele aceitou. Lá dentro dele ele sabia que ele remoía, mas ele aceitou. Ele aguentou firme, né? Até que veio, né? A revelação, né? Foi muito bonita. Então é o que eu falo. Então até Jesus orava, né? Por isso que fala que os grandes heróis, eles venceram. Venceram porque oraram. Nós temos tantos heróis, né? Na história passada, né? Na Bíblia nós temos tanta história, né, de heróis que venceram e conseguiram isso, conseguiram aquilo. Olha, Davi, né, venceu Golias com qualquer, a gente fala estilingue, mas não é, que ele tem outro negócio, ele rodou e foi certinho, né, no olho do Golias, né. Olha, gente, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa linda, né, que acontece, que eles venciam batalhas, venciam tormentos, venciam tanta coisa, porque tinham fé, porque sabia que podia contar com a força divina, sabia que Deus estava com eles, né? Eles tinham força e tinham fé, por isso venceram, né? Venceram muitas batalhas, né? Moisés, né, com aquela missão dele para tirar esse povo do Egito, né? Atravessar o mar, né? Mar Vermelho, e atravessou, né? Olha quanta coisa que a gente vê na Bíblia, que são histórias que pro resto, pro mundo, assim, fala pro mundo inteiro e pro resto da vida, né? Pra gente levar com a gente. São coisas que é tão maravilhosa, tão linda, que a gente fica assim, pasma, né? Só de ler essas histórias desses heróis, dessas pessoas que venceram, que conquistaram, né? Saíram do nada, ficaram ricos, né? Se tornaram reis. Gente, olha, Davi mesmo, né? Davi ele cuidava das ovelhas, né? Do pai dele, né? Só vivia lá para os matos, lá para as campinas, para lá cuidando das ovelhas, né? E olha aí, né? Se tornou um rei, né? Então, gente, essas são exemplos para nós pegarmos, né, e guardarmos conosco, né, e levarmos conosco no nosso dia a dia. Lembrar desses heróis, né, que passaram por tanta coisa e venceram. E aquela época ainda era muito mais difícil que hoje, né? Que hoje nós temos tudo aqui na mão. Hoje nós temos essa internet aqui, para nós é uma bênção. Bênção para quem busca coisas boas, né? Bênção para quem busca coisas boas. Nós temos tudo na mão, né? Hoje você não precisa nem pegar a Bíblia. Você abre o celular, você tem a Bíblia no celular, né? Onde você está, você abre o celular, você lê o trechinho da Bíblia que você gosta de ler, para você aprender mais e mais e saber mais e mais como foi a vida dessas pessoas, né? Que viveram essas épocas aí, né? Épocas difíceis, né? Teve pessoas que perseguiam cristãos sem saber por que perseguia, né? Então, Jesus foi preso por quê? Porque chamou Deus de Pai, né? Era uma blasfêmia, né? Chamar Deus de Pai. Olha aí, gente. Quanta coisa que a gente vê na Bíblia, quanta coisa que vencem, né? Quanta coisa que é feito. É maravilhoso, né? A vida é maravilhosa, né? Os ensinamentos de Deus é maravilhoso. Então, a gente precisa buscar o aprendizado, né? Estudar muito a Bíblia para a gente fortalecer mais a nossa fé, para a gente ver, né? Que a fé em Deus é tudo. Deus é maravilhoso e Ele está dentro de todos nós, de cada um de nós, né? E vamos aprender cada vez mais a usar essa força divina dentro de nós para fazer o bem e ajudar o próximo, né? Que assim nós estamos glorificando o nome de Deus aqui na terra, né? Que Deus seja louvado hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por nos dar esses ensinamentos, por nos trazer esse ensinamento maravilhoso, Senhor. Por nós reconhecermos essa força infinita, essa força divina que temos dentro de nós. É só nós chamarmos por ela que ela vem. Obrigada, Senhor, por esse reconhecimento. Obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, em todos os momentos, em todos os instantes de nossas vidas.
Continue, Senhor, a cada dia mais, por nos fortalecendo a nossa fé, para que nós possamos sentir a vossa força e a vossa luz iluminando os nossos caminhos, e a nossa mente e o nosso sentimento. Em nome de Jesus te agradecemos.